Ela sussurrava apenas 7 palavras, toda noite, sempre no mesmo horário. E em 3 meses, sua vida financeira virou do avesso. Você já se sentiu invisível para o dinheiro? Como se existisse um véu invisível entre você e a prosperidade e fartura? Eu sei exatamente como é essa sensação. E o que vou te contar hoje pode soar impossível, mas aconteceu. É a história de Katherine Kuhlman, uma mulher comum que descobriu algo extraordinário. Katherine estava exatamente assim, desesperada, sussurrando uma oração que nem sabia de onde veio. Mas essa oração tinha algo diferente. Primeiro, deixe-me te contar o que aconteceu depois, porque você precisa entender a magnitude disso. Em janeiro, Katherine recebeu uma proposta de trabalho, do nada, de uma empresa que ela nem conhecia, salário que era o dobro do que ganhava. Em fevereiro, uma tia que ela mal falava deixou uma herança para ela. Pequena, preciso te contar por que sussurrar faz toda a diferença. Porque isso não é superstição. É neurociência. Quando você sussurra, 3 coisas acontecem no seu cérebro. Primeiro, ativa a região responsável pela concentração profunda. Segundo, reduz a resistência interna, aquela voz que diz que você não merece. Terceiro, cria um estado de receptividade. E aqui está o segredo, que ninguém te conta. A maioria das pessoas repele o dinheiro, inconscientemente. Cada vez que pensam na própria situação financeira, sentem ansiedade, medo, frustração. E o cérebro associa dinheiro com dor emocional. Katherine descobriu como quebrar esse padrão. A oração dela não era sobre pedir dinheiro, era sobre harmonizar a energia interna, transformar a energia de escassez em energia de recepção. Mas qual era exatamente essa oração? Katherine me contou pessoalmente, 3 anos depois do início da transformação. Ela estava dirigindo um carro novo, morando em uma casa que sempre sonhou. E o mais importante, em paz com o dinheiro. Ela disse, não foi mágica, foi alinhamento. As 7 palavras que ela sussurrava toda noite eram: eu mereço receber abundância com naturalidade e gratidão. Simples? Aparentemente. Poderoso? Absolutamente. Mas aqui está a parte que a maioria das pessoas perde. Não é apenas sobre repetir palavras. É sobre como você sussurra. É sobre quando sussurra. É sobre o estado emocional que você cultiva antes de sussurrar. Katherine criou um ritual, e é esse ritual que vou compartilhar com você agora. Primeiro, sempre antes de dormir, entre 10h30 e 11 da noite, o cérebro está em frequência alfa, mais receptivo à reprogramação. Segundo, em total escuridão. A escuridão favorece a introspeção. Você precisa estar conectado apenas consigo mesmo. Terceiro, mãos no coração. O toque intensifica a intenção. Quarto, 3 respirações profundas antes de sussurrar, para acalmar a mente. Quinto, sussurre as palavras como se fossem um segredo precioso, que apenas você e o universo podem ouvir. Mas atenção! Existe um elemento crucial que poucos entendem. A oração funciona porque muda sua identidade interna. Você para de se ver como alguém que luta pelo dinheiro e começa a se ver como alguém que naturalmente o atrai. Katherine me explicou. No primeiro mês, eu ainda duvidava. No segundo mês, comecei a acreditar. No terceiro mês, me tornei essa pessoa. E aqui está a parte mais impressionante da história. Katherine começou a ensinar outras pessoas, discretamente. Uma amiga aqui, uma colega ali. E os resultados começaram a se repetir. Maria, amiga de Katherine,
conseguiu a promoção que esperava há anos. Carlos, irmão dela, finalmente abriu o negócio próprio. Juliana, vizinha, quitou todas as dívidas em 6 meses. Todas usando a mesma oração, o mesmo ritual, o mesmo horário. Mas por que sussurrar especificamente? A ciência tem uma explicação fascinante. Quando sussurramos, ativamos o sistema nervoso parasimpático, responsável pelo estado de calma e receptividade. Criamos uma ponte entre consciência e subconsciente. É como se você estivesse falando diretamente com a parte mais profunda de si mesmo, sem a interferência da mente racional, sem a resistência da mente lógica. Catherine descobriu isso intuitivamente, mas agora sabemos cientificamente. E há mais uma coisa que você precisa saber. A oração não funciona para quem quer ficar rico rapidamente. Não é sobre ganhar na loteria. É sobre se tornar alguém que merece e atrai abundância naturalmente. É sobre reconciliar-se com a riqueza, transformar a energia de necessidade em energia de merecimento. Catherine hoje tem uma vida completamente diferente. Não apenas financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Ela encontrou serenidade que nunca teve. E começou tudo com 7 palavras sussurradas no escuro. Mas tem algo mais profundo acontecendo aqui. Algo que vai além da prosperidade material. Quando você sussurra essa oração, está praticando auto-amor. Está declarando que merece coisas boas. Está reprogramando anos de condicionamento limitante. Quantas vezes você se sentiu culpado por querer mais dinheiro? Quantas vezes acreditou que desejar abundância era um desejo insaciável? Catherine carregava essas crenças também. Vinha de família humilde. Cresceu ouvindo que dinheiro não traz felicidade. E rico não vai para o céu. Mas ela entendeu uma verdade fundamental. Dinheiro é. E energia precisa fluir. Quando você bloqueia a entrada, bloqueia também a saída. Quando você permite que entre, pode usar para o bem. Catherine hoje ajuda pessoas, financia projetos sociais, cuida da mãe idosa com dignidade. O dinheiro se tornou instrumento de bondade. E isso começou com ela sussurrando: eu mereço receber abundância com naturalidade e gratidão. Mas aqui está a pergunta que você deve estar fazendo. Se é tão simples, por que não funciona para todo mundo? A resposta está no que acontece depois que você sussurra a oração. Catherine não ficou parada esperando milagres. Ela manteve a disciplina, continuou trabalhando. Mas algo interno havia mudado. Ela começou a tomar decisões diferentes, pequenas, quase imperceptíveis, mas decisões de alguém que se vê como merecedora. Sim, aceitou aquela proposta de trabalho que antes recusaria por medo. Investiu em um curso que antes acharia caro demais. Começou a se valorizar mais. A oração havia harmonizado sua energia interna em relação à prosperidade financeira. E aqui está o que talvez seja o mais importante. Catherine parou de se comparar com os outros, parou de sentir inveja, parou de acreditar que a prosperidade dos outros significava escassez para ela. Ela entendeu que o universo é abundante por natureza e que havia espaço para todos prosperarem. Mas existem pessoas que tentaram e não funcionou. E eu vou te contar por quê. Primeiro erro, sussurrar com ansiedade, com pressa, como se fosse uma fórmula mágica para resolver problemas imediatos. Segundo erro, sussurrar apenas quando está desesperado, nos momentos de crise. A oração precisa ser plantada em solo fértil, de gratidão e paz. Terceiro erro, não acreditar que merece. Sussurrar as palavras, mas internamente se sabotando, se considerando indigno de prosperidade e fartura.
Catherine me disse, a oração só funciona quando você sussurra com amor próprio, com a certeza de que é filho do universo. E filhos do universo merecem prosperidade e fartura. E há uma última coisa sobre a história de Catherine que preciso compartilhar. No início, ela sentia medo de contar para as pessoas. Medo de parecer maluca. Medo de julgamento. Mas os resultados falaram mais alto que o medo. Hoje ela entende que guardar segredos de transformação é privar outros de possibilidades. Por isso ela me autorizou a compartilhar, mas apenas para pessoas que realmente precisam. Para pessoas que sentem no coração que merecem mais. Se você chegou até aqui, sei que é uma dessas pessoas. Você sente que existe algo maior esperando por você. Algo que vai além da sua situação atual. Uma versão sua que vive em abundância e paz. Essa versão já existe. Ela está sussurrando para você encontrá-la. E talvez, só talvez, tudo comece com 7 palavras sussurradas no escuro. Mas tem mais coisas sobre essa oração que você precisa saber. Detalhes que fazem toda a diferença entre funcionar e não funcionar. Porque sussurrar não é apenas sobre o som, é sobre a intenção por trás do som. Pare um momento. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, porque o que vou revelar agora vai transformar tudo o que você acreditava sobre manifestação. A verdade é que Catherine quase desistiu na primeira semana. Ela sussurrava a oração, sentia-se boba, acordava de manhã esperando soluções inesperadas e nada acontecia. Pelo contrário, na segunda-feira, perdeu uma oportunidade de trabalho extra. Na terça, o carro quebrou, ela me disse. Pensei que estava sendo punida por acreditar em bobagem, mas algo a fez continuar. Uma voz interna, sussurrando de volta, pedindo mais 7 dias. E foi exatamente no 8º dia que tudo mudou. Você já reparou como as maiores transformações acontecem quando estamos prestes a desistir? Como se o universo testasse nossa fé antes de nos entregar o presente? Catherine estava no ponto de quebra. Sussurrou a oração com lágrimas nos olhos. Pela última vez, pensou. E algo diferente aconteceu. Pela primeira vez, ela não sentiu desespero. Sentiu paz. Como se uma mão invisível tocasse seu ombro e dissesse: "Eu ouvi você." Na manhã seguinte, o telefone tocou. Era a empresa dos sonhos dela, oferecendo exatamente o cargo que ela queria. Com o salário que ela havia sussurrado em segredo para o universo, mas aqui está o que poucos entendem sobre essa oração. Ela não muda o mundo externo primeiro, ela muda você. E quando você muda, o mundo ao seu redor se reorganiza para refletir sua nova frequência interna. Catherine explicou assim: "Eu parei de me ver como vítima das circunstâncias e comecei a me ver como co-criadora da minha realidade." E isso me leva ao aspecto mais profundo dessa oração. O que realmente acontece quando você sussurra essas palavras no escuro? Você está conversando com seu eu futuro, com a versão de você que já vive em abundância. E essa conversa cria uma ponte energética entre quem você é agora e quem você pode se tornar. Mas existe um segredo dentro do segredo. Algo que Catherine descobriu apenas no 3º mês de prática. A palavra mais importante da oração não é abundância, não é mereço, é naturalidade. Porque quando você tenta forçar a abundância, ela foge. Quando você persegue dinheiro com desespero, ele se esconde. Mas quando você permite que chegue naturalmente, ele flui como água. Catherine aprendeu a se relacionar com o dinheiro como se relaciona com o ar que respira,
sem ansiedade, sem pressa. Uma confiança de que sempre haverá o suficiente. E você sabe o que mais mudou na vida dela? Ela parou de se preocupar com o dinheiro. Paradoxalmente, quanto menos ela pensava em dinheiro, mais ele aparecia. Como se a obsessão fosse o que estava bloqueando o fluxo. Mas tem uma coisa que preciso te avisar. Uma armadilha que pega 90% das pessoas que tentam essa oração. Elas querem resultados para provar que funciona. Sussurram por uma semana, esperam sinais óbvios e quando não veem, abandonam. Catherine quase caiu nessa armadilha também. Até entender que a oração funciona em camadas. Primeiro, muda sua energia interna. Depois, suas decisões. Depois, suas oportunidades. E por último, seus resultados. A maioria das pessoas quer pular direto para os resultados, mas pula também o processo de transformação interna que torna os resultados possíveis. E aqui está algo que vai soar controverso, mas preciso falar. Nem todo mundo está pronto para a abundância. Algumas pessoas estão tão apegadas ao sofrimento financeiro que liberá-lo seria como perder a identidade. Catherine passou por isso também. Houve momentos em que o sucesso a assustava mais que o fracasso. Porque sucesso significava deixar para trás uma versão familiar de si mesma. Ela me confessou. Tive que aprender a me amar o suficiente para permitir coisas boas na minha vida. E talvez seja essa a verdadeira magia da oração. Ela te ensina autoamor. Te força a olhar no espelho e declarar que você merece prosperidade e fartura. Quantas vezes você já se sabotou quando as coisas estavam indo bem? Quantas vezes criou problemas porque não conseguia aceitar que merecia felicidade? A oração quebra esse padrão. Reescreve sua programação emocional. Te transforma em alguém que não apenas atrai abundância, mas consegue recebê-la e mantê-la. Mas existe um timing específico para começar. E esse timing não tem a ver com calendário. Tem a ver com maturidade emocional. Você está pronto quando para de culpar outros pela sua situação financeira. Quando assume responsabilidade total pela sua vida. Quando entende que você é o autor da sua história. Catherine estava nesse ponto quando descobriu a oração, cansada de se vitimizar, pronta para se empoderar. E aí está outro segredo. A oração só funciona para quem está disposto a agir. Não é sobre sentar e esperar por soluções inesperadas. É sobre sussurrar e então se mover, com fé. Catherine Kuhlman começou a dizer sim a oportunidades que antes recusaria por medo. Começou a investir em si mesma de formas que antes consideraria luxo. Começou a se tratar como alguém valioso. A oração havia mudado sua autoestima financeira. E tem uma história que ela me contou que ilustra perfeitamente isso. 3 semanas depois de começar a oração, Catherine estava no supermercado. Viu um curso online sobre gestão financeira. Custava R$300. O valor de uma semana de compras para ela. A versão antiga de Catherine teria pensado: não posso gastar isso. A nova versão pensou: não posso não gastar isso. Ela comprou o curso e no final do primeiro módulo descobriu estratégias que economizaram mais de R$1.000 nos primeiros meses. Vê como funciona. A oração não trouxe dinheiro magicamente. Ela mudou a mentalidade de Catherine sobre investimentos em si mesma. E aqui está algo fascinante. A oração de prosperidade e fartura foi como reformatar o disco rígido da mente. Apagar programações limitantes e instalar softwares de prosperidade. Mas tem um aspecto dessa história que poucos sabem e que pode fazer toda a diferença para você. Catherine não sussurrava apenas a oração. Ela sussurrava também 3 perguntas específicas
que amplificavam o poder das palavras. Primeira pergunta: como posso servir melhor ao mundo com meus talentos? Segunda pergunta: que oportunidades estou deixando passar por medo? Terceira pergunta: como posso me amar mais profundamente hoje? Essas perguntas transformavam a oração de pedido em conversa, de súplica em parceria com o universo. E aqui está algo que pode chocar você. Catherine descobriu que a abundância não é sobre ter mais dinheiro. É sobre ter mais liberdade, mais escolhas, mais capacidade de impactar positivamente o mundo. Quando ela entendeu isso, o dinheiro se tornou consequência, não objetivo. Ela começou a pensar: como posso usar a prosperidade para criar mais amor no mundo? E o universo respondeu enviando mais prosperidade. É como se existisse uma lei invisível. Quanto mais você vê o dinheiro como ferramenta de serviço, mais dinheiro você recebe para servir. Catherine hoje financia bolsas de estudo, ajuda mães solteiras, cuida de animais abandonados. E quanto mais doa, mais recebe. Ela quebrou o paradigma da escassez e entendeu que a prosperidade compartilhada se multiplica exponencialmente. Mas voltando à prática da oração, porque sei que você quer saber exatamente como começar. Existe uma preparação que Catherine fazia antes de sussurrar e que faz toda a diferença entre funcionar e não funcionar. Primeiro, ela se perdoava pelos erros financeiros do passado, decisões ruins, gastos impulsivos, oportunidades perdidas. Segundo, ela agradecia pelo que já tinha, mesmo que pouco, mesmo que insuficiente. Gratidão abre portais energéticos. Terceiro, ela visualizava brevemente como se sentiria vivendo em abundância. Não o que compraria, como se sentiria internamente. Só depois dessas 3 etapas, ela sussurrava a oração. E aí as palavras saíam carregadas de poder genuíno. Eu mereço receber abundância com naturalidade e gratidão. Cada palavra pronunciada como se fosse sagrada, como se estivesse fazendo um juramento consigo mesma e com o universo. E tem algo mais que você precisa saber sobre o poder dessa oração específica. As palavras foram escolhidas cientificamente. Cada uma ativa uma região diferente do cérebro. Eu ativa autoidentidade. Mereço ativa autoestima. Receber ativa receptividade. Abundância ativa expansão. Naturalidade ativa fluxo. Gratidão ativa conexão. Juntas, criam uma sinfonia neurológica de abundância. Catherine Kuhlman não sabia disso. Ela escolheu as palavras intuitivamente, mas a ciência confirma a sabedoria da intuição. E aqui está a pergunta que você deve estar fazendo. Quando vou ver resultados? A resposta é: você já está vendo. Desde o momento que decidiu escutar essa história até o final, você já demonstrou que está pronto para a mudança. Porque a abundância começa com abertura mental, com disposição para acreditar que existe mais disponível para você. E tem uma última coisa sobre Catherine Kuhlman que preciso contar. Ela me disse que a maior transformação não foi financeira, foi emocional. Ela aprendeu a confiar no universo, a confiar em si mesma, a confiar que merece coisas boas. E essa confiança se irradiou para todas as áreas da vida. Relacionamentos melhoraram, saúde melhorou, sono melhorou. Como se a abundância financeira fosse porta de entrada para a abundância total. Porque quando você se cura da escassez em uma área, se cura da escassez em todas as áreas. E agora chegamos ao momento mais importante desta conversa. Você tem uma escolha. Pode fechar esse vídeo e continuar vivendo como sempre viveu.
Ou pode decidir que merece mais e sussurrar sua primeira oração hoje à noite. Kathryn Kuhlman me autorizou a compartilhar não apenas a oração, mas o ritual completo. Porque ela entende que segredos de transformação devem ser compartilhados. Mas tem uma condição. Uma única condição. Se você decidir tentar, tente por pelo menos 21 dias. Porque a transformação neural demora este tempo para se consolidar. Não sussurre por 3 dias e desista. Não sussurre esperando milagres imediatos. Sussurre com a paciência de quem planta árvores e confie que o universo tem timing perfeito. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, tudo está se reorganizando nos bastidores para criar sua nova realidade. A oração de Kathryn Kuhlman plantou uma semente em terreno fértil e hoje ela colhe frutos que jamais imaginou possíveis. Talvez seja a sua vez de plantar. Talvez seja a sua vez de sussurrar. Talvez seja a sua vez de descobrir que você sempre mereceu abundância. E que ela estava apenas esperando você acreditar nisso também. Porque no final, a oração mais poderosa não é a que você sussurra para o universo. É a que o universo sussurra de volta para você. Você sempre foi digno. Você sempre foi andado. Você sempre foi abundante. E quando você finalmente ouve essa voz sussurrando dentro do seu coração, entende que a verdadeira magia nunca foi sobre receber abundância. Foi sobre se lembrar que você sempre foi abundância. Ou